Oi, gente. Olá, todo mundo. Domingo. Acho que é domingo, dia 30, né? Oi, Fernanda. Vai ser nada também pra você. Olá, todo mundo. Vão chegando devagar. Eu sei que eu tô em outro lugar, em outro hotel já diferente. Eu espero que eu consegui um cantinho aqui, assim, pequenininho, que eu acho que talvez dê pra funcionar. Boa noite pra vocês. Pra mim já é 29, já é que eu já virei meia-noite. Então, aqui é a maior prova de fidelidade a vocês, gente. Assim, quase dormindo, dei uma dormidinha, acordei pra vir, pra estar com vocês, pra não deixar de estar. Muito boa noite a todas vocês. É muito bom estar aqui. Vai ser... Pois é, o óculos é novo. Eu já usei na semana passada. Vai ser um maior teste de funcionamento neuronal hoje, tá, gente? Dormir, acordar, vir pra cá e voltar pra dormir. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde, estejam firmes e fortes para essas semanas em que a gente também está junto, e que são semanas até as eleições. Obrigada, Renata, por gostar dos óculos. Teve gente que não gostou de jeito nenhum, mas óculos é óculos, né? A gente muda, então... Então, eu queria contar para vocês algumas coisas. O nosso tema de hoje é como fazer comunicação científica pela internet. Internet chamada aqui todo esse espaço virtual, né? Que pode ser desde coisas aqui no Instagram, que pode ser coisas como no Twitter, no YouTube. Então eu vou explorar um pouco isso, mas eu também queria explorar como fazer pesquisa usando esse espaço. Sim, Henrique, eu ia começar por aqui expressando toda a minha solidariedade, toda a minha proximidade, o que vocês, como vocês quiserem, puderem me ajudar a repercutir a tragédia do que está acontecendo em Pernambuco. Uma tragédia, na verdade, anunciada, né? Está aí nos relatórios da ONU sobre um território em risco, sobre toda a mudança ambiental, sobre formação de cidades. As imagens são impressionantes, as imagens são dramáticas. Então, a todos vocês que hoje forem de Pernambuco, estiverem aqui, se puderem em algum momento se apresentar, a gente quer lembrar o nome de vocês, quer pensar em vocês. Então, quem for aqui de Pernambuco, quem hoje, na verdade, quem viver em Pernambuco, eu sei que Alagoas também está chovendo, mas quem for de Pernambuco que puder dizer eu sou. Então, Ana, toda a minha solidariedade, espero que você, sua família, as pessoas, né, os seus amores estejam bem. Por favor, quem mais além da Ana? Eu acho que é importante a gente exercitar a Ana Paula, a Ana Paula, a Magda, o Rick, a arquiteta Thalita. Eu acho que é importante a gente lembrar os nomes, né? Se eu perder alguém, por favor, me digam. Eu perdi a professora, a Isabelle, a Roberta. Tenham paciência da gente anotar, a Débora, que eu acho que todos nós devemos dar nomes às pessoas, né? Aos números, a uma abstração. Essas pessoas estão aqui conosco e estão nesse momento ali, naquele espaço de angústia. Então, Ana Paula, Magda, Rick, Thalita, Débora, Roberta, Isabelle,
aceitem o nosso abraço, aceitem a Cláudia, aceitem a nossa proximidade com vocês, tá? A Clécia também. É tão perto, tão longe, né, gente? É tão perto, tão longe, porque ao mesmo tempo que nós não sabemos onde nós estamos, a Clarinha, eu vou tentar, à medida que eu for prestando atenção, que eu conseguir ir falando e olhando, pronunciando o nome de cada uma de vocês, em nome de todas nós, expressarmos a nossa solidariedade, aos que rezam, rezem, aos que podem fazer algo, façam, e a todos nós somarmos a nossa voz, o nosso pensamento e a nossa urgência de aprender o que está acontecendo e falar sobre. Eu queria muito... Eu continuo lendo, gente, enquanto vocês estão compartilhando as notícias, mas eu vou avançando. Eu queria muito pedir a vocês que não deixem de fazer os exercícios. Nós já estamos na banquinha de número 11, são 17. Sabe o que isso significa? Que mais 6 nós acabamos. Eu sei que eu fico falando acabamos, como se eu tivesse com pressa de acabar. Não, é só porque é bom, pra mim é muito bom, mesmo acordar, ficar com a cara amassada, assim, entupida, mas é muito bom. Eu de manhã, eu não sei como é que vocês fazem a preparação para a banquinha, mas eu às vezes consigo gravar durante a semana pro grupo do Instagram, do Telegram, aí a gente faz o post, aí alguém desenha a cartelinha de hoje, aí a gente escreve o post, publica, e aí eu leio o texto, aí eu sempre domingo de manhã eu tento fazer minha primeira preparação, que são minhas notas muito genéricas sobre o que vai ser, aí eu passo algumas horas pensando como é que eu vou, até que eu paro antes de vir para a banquinha para prepará-la. Então eu imagino que cada uma de vocês tenha também uma preparação, mas eu queria dizer que isso me acompanha mais do que o domingo, acompanha o sábado, durante a semana, no Telegram, e para fazer a arte. Então, eu imagino que cada uma de vocês também faça em algum momento durante a semana esses pequenos rituais, mas não deixem de fazer. Algumas de vocês... o Ramon ele tá se ajeitando, né? Ele sofreu muito com aquela violência homofóbica que ele sofreu no ano passado, e desde então, no início desse ano, ele tá precisando se recuperar, ele tá se cuidando, então a gente tá se virando aqui do nosso jeito, mas ele vai voltar. É Ramon Navarro. Ele vai voltar uma hora, né? No tempo dele ele volta. É um super parceiro. Vocês lembram que ele fez o relicário junto comigo. Algumas de vocês já perguntaram sobre os certificados do Esperança Feminista. Então a gente recebeu os exercícios, a gente está fechando a chamada, já está quase tudo apresentado na escola de extensão. Nos próximos semanas eu acredito que vai estar tudo ali. Assim que a gente souber de algo, a gente também informa aqui para vocês descerem o certificado. Aí as primeiras pessoas que receberem, se puderem compartilhar, é legal, né? A gente vê o certificado. Mas vamos agora começar seriamente. Ontem, a Patrícia disse que não escuta. Eu tendo a acreditar que é alguma coisa da Patrícia, tá, gente? Vou mexer aqui para aumentar o máximo possível. Eu queria contar algo de ontem. Eu tô em trânsito, né? Vou ficar muitas semanas em trânsito, e ontem foi o lançamento do documentário, que são 4 capítulos, chamado Resistências. Foi feito por um grupo que se chama Democracia Aberta, que vocês conseguem localizar aqui no Instagram, se alguém puder me ajudar a escrever, que se chama Open Democracy, Democracia Aberta, Open Democracy. E
eles fizeram uma sequência de pequenos documentários, de pequenos filmes sobre artistas, pesquisadoras, feministas, LGBTQI, que foram perseguidos em 2017, 2018, quando estava na campanha eleitoral que elegeu o presidente Bolsonaro. Então, eles fizeram 4 documentários com o Wagner Schwartz, que vocês conseguem também localizá-lo aqui, se alguém puder escrever o nome dele. É um super artista de performance, que sofreu uma violência e uma perseguição brutal por uma performance que ele fez com nudez. E esse ódio, essa perseguição ao sexo, né, foi brutal contra ele. Outra, a professora Márcia Tiburi, que muitos de vocês conhecem, o ex-deputado João Willis, e um dos episódios foi comigo. E ontem foi o lançamento junto com um grupo musical que se chama Francisco El Hombre, que foi lindo, 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 mas foi muito bonito. Foi muito emocionante os 4 filmes, ver os 4 na tela, né, ver os 4 em sequência, que ver uma história, né, que se conecta entre 4 pessoas ao mesmo tempo, tão próximas e tão diferentes, e também muito emocionante. Então foi muito emocionante para mim ver o filme, ver a minha história contada em terceira pessoa. Eu coloquei um teaser aqui ontem, um trailer para vocês, e eles estão tentando negociar se conseguem colocar os 4 filmes no Netflix, e vamos ver, né? O que é que eles conseguem para divulgar. É muito importante a divulgação dos filmes o quanto antes, nesse tempo de eleição, para nós termos uma memória desse processo. Eu queria contar para vocês que eu li essa semana o novo livro da Eliana Cruz, que se chama A Solitária. Eu não sei se vocês já leram, eu vou tentar escrever sobre ele essa semana, mas eu queria muito recomendar que vocês o leiam. Ela acaba de lançar pela Companhia das Letras. Os documentários ainda não estão disponíveis, eles estão fazendo lançamento em alguns países e estão tentando negociar plataformas para divulgá-lo com ampla repercussão, né? Eles queriam muito tentar negociar com Netflix. Eu quero tentar também ajudá-los a ver como é que eles conseguem entrar. Se alguém souber como, com quem, me escreve que eu passo para os diretores, para quem sabe conseguir disseminar e divulgar, né? Então vamos lá, a gente vai começar devagar. Lembrem, o tema de hoje é como fazer comunicação pela internet, nesse meio virtual, mas é também como fazer pesquisa. Eu vou tirar os comentários, eu volto nos 15 minutos finais, e no meio eu tento ir abrindo pra gente ir animando. Alguns de vocês estão dizendo que tá travando, não tá travando. Eu vou deixar só mais um pouquinho para ver se há algum problema aqui do meu lado, antes de eu tirar os comentários, tá? Vocês todas lembram o que foi Covid na nossa vida, né? O que está sendo Covid nas nossas vidas? Vocês viram com Covid a urgência da comunicação, a urgência de aprendermos, falarmos e circularmos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não conseguia. Eu vou tirar os comentários, tá, gente? Eu não conseguia me informar em tempo real na comunicação científica. E eu precisava dos chamados comunicadores científicos. Essas pessoas, e talvez alguém muito famoso que ficou no Brasil, certamente nesse período, foi o Átila. Lembram dele? Né? Que está muito ativo, está agora com um programa na TV Cultura.
Ele não é um cientista ele mesmo. Eu não quero, isso não é nenhum demérito. Ele é um comunicador científico, isso tem um super papel. Ele é alguém que é capaz de ler com rigor, ensinar com rigor, reproduzir com rigor, da qual nós podemos confiar. Então você imagine que os cientistas saberem que existe uma figura como o Átila, junto com eles, ao lado deles, como é a Mariana Varela, se vocês não conhecem no Twitter, ela é muito ativa, é fascinante, porque aquela aspereza da ciência, aquela aspereza dos resultados, você tem numa novela em cadeia, né? Alguém que acompanha, alguém que segue e que vai fazer uma forma de comunicação sobre aquilo ali. Então, em um momento como numa pandemia, que havia uma urgência de comunicar, e que mesmo os periódicos acadêmicos, nós chamamos jornais acadêmicos, né, que são as revistas acadêmicas, elas estavam também em meio aberto, ou seja, muitas delas, você tem que ter assinatura, a biblioteca tem que ter assinatura, todas estavam universais, assim como foi com Zika, todos podiam acessar, porque era uma questão de saúde global. Mas mesmo você podendo acessar, ou eu podendo acessar, era muito material para ler, e muitas vezes muito difíceis, né? Então, uma coisa é a comunicação acadêmica, ela pode até estar virtual, mas não é ela que eu estou falando hoje, né? O que eu estou falando hoje é essa outra forma de comunicação, que pode ser feita por mim e por você, pelas próprias pesquisadoras, ou pode ser feita muitas vezes por uma terceira pessoa, que pode ser um comunicador científico profissional, como é a Mariana Varela, como é o Átila, ou pode ser por um jornalista científico, né? Que é alguém que está treinado a ler e a contar uma história sobre uma descoberta. Veja, há uma diferença entre fazer uma resenha. Na vida acadêmica, nós chamamos contar um estudo acadêmico, resumi-lo criticamente como resenha. O que os comunicadores científicos fazem, ou que nós mesmos fazem, se você me permitir adicionar esse título para nós, nem toda pesquisadora é uma comunicadora científica, mas é uma geração que é de vocês, e da qual eu tento aprender que são de pesquisadoras e comunicadoras científicas. Isso é super importante. Desenvolvam essa habilidade. Até onde eu sei, não há disciplinas formais na vida acadêmica, pelo menos não havia na faculdade de Direito, na saúde pública, muito raro, que diga como se comunicar para o mundo, que não seja só escrever um artigo acadêmico. Eu acho que se um dia eu conseguir voltar para a universidade, eu adoraria dar essa disciplina. Uma disciplina de se imaginar como é que a gente conversa com o mundo, como a gente está fazendo aqui, além das nossas comunicações para os pares. Eu vou dar um exemplo concreto, que às vezes eu não estou vendo vocês, então eu não sei se eu estou muito abstrata. Eu vou misturar as duas coisas, né? Como fazer uma pesquisa e como fazer a divulgação usando essas plataformas. Vocês lembram, vocês me permitem sentar assim, né, assim, mostrando a perna, é só porque realmente eu tô assim, aqui tá a cama, aqui tá a janela, o espaço que eu tenho é esse, não tem mesa, é um quartinho assim. Vocês lembram que durante a pandemia, todas nós estávamos em isolamento. As pessoas que estavam fazendo pesquisas sobre Covid eram aquelas que estavam ali nos hospitais, eram muitos profissionais de saúde, estavam coletando os dados nos prontuários, com a cena concreta do Covid acontecendo. Eu com minhas colegas, nos vimos diante da pergunta de como fazer parte desse processo, dessa comunidade de uso da ciência para compreender, para pensar, para intervir sobre a pandemia, com as restrições que queríamos cumprir, que era do isolamento. Então vocês lembram aqui que foi nesse espaço que eu comecei fazendo um post
dizendo que nós queríamos conhecer as histórias de mulheres que morreram grávidas e no puerpério por Covid. Lembram disso? Era a pesquisa de morte materna. Antes de chegar aqui, nós tínhamos escrito um projeto, nós tínhamos submetido a um comitê de ética, ele tinha sido aprovado quando nós fazemos aqui o que nós chamamos de um recrutamento, que é da mesma maneira que eu poderia tentar bater a porta dos hospitais e dizer: senhora diretora, senhor diretor, eu gostaria de ter acesso aos prontuários das mulheres que morreram, eu gostaria de ter acesso aos familiares em luto pelas mulheres que morreram. Imagine o tamanho de burocracia que eu enfrentaria e de não, porque a primeira resposta desses sistemas de poder é o não, e eu não estou aqui discutindo se é legítimo ou não, eu acho que é um exagero no não, mas há muita legitimidade no não, que é a proteção da privacidade, da confidencialidade, mas deixemos isso de lado. Foi uma maneira alternativa de chegar diretamente às famílias sem passar por um intermediário, que nós chamamos em pesquisa acadêmica, em pesquisa científica, os guardiões, porque diretores de um hospital, os médicos, eles são guardiões. Eles tanto protegem como eles controlam. Quando você vai a um arquivo, a arquivista que cuida daquele fundo de arquivo, ela é tanto uma cuidadora, uma curadora daquele arquivo, como ela também é uma controladora daquele arquivo. Então, o poder de dizer você entra ou você não entra, ele pode ser um poder legítimo, ou algumas vezes um excesso de poder. Então, aqui a publicação, eu não tinha ideia de como seria respondido, porque é um tema em que, se eu fosse seguir os manuais estrito senso, eu me diria muito difícil fazer uma pesquisa sobre luto ainda ardito, né? Perdendo a irmã, a mãe, a filha naquelas semanas, as pessoas quererem falar com uma estranha. E com a intermediação de outras pessoas que também não me conhecem cara a cara, me conhecem por aqui, mas que me oferecem uma transitividade de confiança, que foi isso que vocês me ofereceram. Quando vocês chegaram às suas vizinhas, às suas conhecidas, às suas comunidades de Instagram e disseram: Maria, Ana, Alice, a Débora está fazendo essa pesquisa, você aceitaria conversar com ela? O que vocês fizeram foi uma transitividade de confiança. Vocês se transformaram em guardiãs do acesso a essa realidade. Disseram: ajuda a Débora. Então, vocês lembram que nós conseguimos conversar com algumas dezenas de famílias, e essa foi uma pesquisa feita pela internet, né? Foi uma pesquisa feita com WhatsApp, foi uma pesquisa feita com mídias sociais, foi divulgada por aqui, as entrevistas foram realizadas por WhatsApp, e aí veio a fase da escrita, que é uma fase como qualquer outra forma de coleta. Então, a primeira fase que nós fizemos foi de uma forma alternativa, que é o que nós chamaríamos de recrutamento dos participantes. Veio por uma publicação. Lembra que os manuais falam técnica de bola de neve? Não tem nada mais colonial do que isso, né? Do que uma alegoria que só cabe nos países com neve. É essa técnica de fazer uma rede de fuxico, né? Fuxico no sentido da coxa de fuxico nordestina, de que um vai costurando e vai colando. Então, o que a gente fez aqui foi uma técnica de uma transitividade de confiança. Eu publiquei, isso gerou em algumas pessoas dizer: eu vou ajudar a Débora. E por que as pessoas disseram: eu vou ajudar a Débora? Não é porque eu sou legal, é porque a gente vai se cultivando, né, gente? Vocês me agradecem por estar aqui, mas eu agradeço vocês por me ajudarem. É a reciprocidade. Ela pode não ser neste momento em que eu fico contando esse drama todo de estar dormindo e acordar para vir. Vou mostrar a vocês aqui o quarto. Olha aqui, ó, aqui tá a cama, tá vendo? Em que parece assim heróico. Não tem nada de heróico. Heróico é quem me ajudou a buscar essas famílias
em meio a um luto, em que falou com seus enlutados e pediu que confiasse em mim. Pô, que maior voto de confiança do que esse, né? Então foi o recrutamento que foi feito por essa comunidade virtual. A partir daí, nós retornamos para fazer a forma da pesquisa tradicional. Era transcrever as entrevistas, analisar. Mas como todos os pesquisadores de Covid, a gente também tinha pressa. Então a gente vai para um periódico, um jornal, né? Um jornal acadêmico chamado de periódico, muito conceituado, que se chama o The Lancet Americas, que aprova e também se move com muita rapidez, porque tudo em Covid é com muita rapidez. E a gente escolheu uma comunicação curtinha, que era publicada em 2, 3 páginas, para poder sair com muita pressa. E aí vem a fase da comunicação científica pela internet. Lembra que a primeira foi a pesquisa, né? A segunda vem a comunicação. O que a gente faz? Quando o artigo é aceito, nesses grandes periódicos, quando eu estou chamando grande, é uma coisa que se chama em ciência o fator de impacto. Fator de impacto é um númerozinho que o periódico tem, o jornal tem, que é calculado na comunidade científica pela quantidade de vezes que se citam os artigos ali publicados, como ele circula. Se vocês quiserem, um dia a gente conversa. Mas são esses periódicos com alto índice de rejeição dos artigos, difícil de publicar, então com alto fator de impacto. Quando o artigo é aceito, e teve 3 rodadas de revisão, tá, gente? Assim, não tem romantismo aqui, não. Ele não foi enviado para publicação e aprovado, não. Ele é enviado para publicação, ele recebeu pareceres que dissem, tá condicionado a vocês ajeitarem problemas aqui para a gente poder publicar. A gente revisa, veio o segundo parecer, que vai dizer, ainda tem problemas, a gente ajeitou, o que é super importante. É como se você tivesse a leitura dos seus editores, que muitas vezes o que sua orientadora faz, os seus colegas fazem. Então, ao invés de se assustar com esses pareceres, toma eles como um presente, porque você está melhorando o seu texto antes de divulgar. Aí o texto está pronto. Aí eles dizem, olha, a nossa previsão é que ele saia em X semanas. Então, isso tem um embargo. Embargo é uma proibição de divulgação. Vocês querem dar para algum jornalista? E aí nós discutimos, nós pensamos, a gente falou sim, a gente vai tentar algum jornal no Brasil, porque a gente quer que as notícias saiam em português. Enquanto isso, o que a gente fez? E essa é uma parte muito importante, gente. Nós conversamos muito sobre pesquisa participativa, sobre benefícios compartilhados das pesquisas, sobre como fazer que as comunidades, que as participantes das nossas pesquisas, elas tenham acesso ao que a gente fez. Para nada mais impeditivo do que um texto em inglês, né, gente? Imagine para as famílias que passaram por esse luto. Então, nesse período de 3 semanas, a gente fez o quê? A gente traduziu o texto para o português. A gente fez um cardzinho desses de Instagram, dizendo quais são os principais resultados em formato visual. A gente fez uma mensagem de WhatsApp para ser divulgada com as famílias. A gente fez perguntas e respostas para os jornalistas. E aí, poucos dias antes de que acabava o embargo, que a gente podia divulgar, a gente procura que jornalistas gostariam de divulgar. Então, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, aceita. E aí a gente tem um embargo com ela. Quando o artigo sai no mesmo dia, ele sai na Folha. Por que é importante sair na Folha? E aqui você tem que dar um voto de confiança ao jornalista, de que a jornalista faz comunicação científica bem, que aquele seu artigo vai ser composto, vai ter uma outra textura narrativa para aquela comunidade, que é uma comunidade ampla, que é super importante. O texto original em inglês, ele não é acessível para todo mundo. As revistas são áridas de descer, de ler. Então, aquilo tudo que foi 1 ano entrevistando, que foi 3 meses transcrevendo, que foram 4 meses escrevendo, 1 mês revisando os pareceres e preparando esses artefatos finais, o do Instagram, o do WhatsApp, a tradução,
ele vai ser reduzido a 2 parágrafos numa matéria de jornal. E da qual você vai ter que talvez falar 2 horas com a jornalista. Vocês já devem ter ouvido, e eu vou abrir para ver se eu não estou falando besteira, vocês já devem ter ouvido algumas pessoas dizendo assim: eu escrevi um livro, eu escrevi um artigo, eu falei 2 horas com uma jornalista, ela colocou umas aspas minhas. Imagine todo o meu trabalho em umas aspas. Imagine tudo isso que eu contei a vocês. Escavar as histórias, transcrever, entrevistar, construir esse vínculo com o outro. Paralelo aqui, nós reproduzimos algumas histórias, eu não sei se vocês lembram, a gente fez as fotos, a gente contou as histórias aqui, enquanto a gente ainda estava pesquisando. Lembram disso aqui? Se vocês olharem para baixo, vocês vão ver. Ou seja, é um trabalho quase que artesanal. E no final, essa comunicação, muitas pessoas podem ler só o que eu escrevi no Instagram. Muitas e muitas pessoas vão ler só o que sai, a gente divulgou no WhatsApp. Muitas e muitas pessoas vão ler só o que saiu na Folha de São Paulo. E esse é um elo importante, porque esse é um elo de leitura para além dos seus pares, para além das suas comunidades de iguais. Como ninguém tá delirando aqui comigo, eu acho que está funcionando, né? Então, na hora em que ele saiu no periódico, no jornal, na revista acadêmica, nós mandamos para todas as famílias que nós entrevistamos. Para todas as famílias que nós entrevistamos, a gente fez uma mensagem personalizada, a gente mandou um artigo em português, a gente mandou um artigo em inglês, a gente fez uma imagem de WhatsApp com os principais resultados. Quando saiu a matéria da Folha, a gente mandou. E cada família que respondia, ou tinha qualquer dúvida ou comentava, nós respondíamos. Então, esse é um ciclo de comunicação científica invisível. Isso não entra no lápis de ninguém, gente. E a minha pergunta para vocês é se essa não é uma peça fundamental. Tanto a da Folha de São Paulo, que não precisa ser Folha. Aqui é no Instagram. Ignore que você não chegou num jornalista acadêmico. Mas você chega aqui. Eu tinha um dever de compartilhar com cada uma de vocês que acho que me ajudaram e acho que torceram por mim que estão aqui. E com essas famílias que estavam me lendo aqui. Então eu tinha que fazer isso. Isso não vai para Lattes, isso não conta em publicação, mas isso tem um papel. E certamente muitas pessoas conheceram sobre a pesquisa de morte materna, sobre esses elementos finais e não sobre a peça acadêmica estrito sensu. Então, o que eu estou contando aqui? Eu vou dar outros 2 exemplos a vocês. Essa fase da comunicação acadêmica, por redes sociais, por internet de uma maneira geral, YouTube, blogs, Instagram, Twitter, Facebook, o que vocês imaginarem, na vida acadêmica até vida acadêmica formal, né, que eu quero dizer, há um certo desprezo por considerar que é um mau uso do tempo, que a gente simplifica demais e as coisas são mais complexas. Então, algumas vezes as pessoas me leem e dizem assim: mas Débora, isso é muito mais complexo do que o que você está colocando aqui, né? E você está simplificando demais. Você não está citando os autores aqui. É verdade, gente. Eu tenho que abdicar de muitas coisas dos meus treinos para me comunicar de outro jeito. Mas a pergunta é: há um sentido ou não nessa forma de comunicação? Eu queria ouvir vocês na nossa conversa, essa é a minha pergunta para hoje. Isso é fundamental. Isso é fundamental para nós compartilharmos os resultados com as pessoas com as quais nós coletamos os dados, das quais constroem a pesquisa conosco. É fundamental para atingir um número maior de pessoas para transformação, porque a pergunta é: por que nós fazemos ciência? Por que nós produzimos conhecimento? Eu diria que é para transformar o mundo, né? É para transformar, é para mudar, é para chacoalhar as verdades estabelecidas. Não é só por fazer, Não é só por fazer para eu publicar no The Lancet e ter estrelinhas no Lattes. A estrelinha do The Lancet, ele importa porque ele é um instrumento de poder para transformação, mas há vários instrumentos de poder sem estrelinha.
né? Um deles é escrever no WhatsApp às famílias. Essas famílias informadas são famílias conscientes, são famílias com um poder da informação para a defesa dos seus direitos, né? Para a elaboração do seu luto, para a construção de uma narrativa alternativa de uma fatalidade não evitável. Quando se compartilha aqui e se chega em elaboradores de políticas públicas, nós estamos chegando naqueles com uma forma de poder de transformação. Então pensem nisso. Quando se chega numa Folha de São Paulo, você pode ter todos os problemas, como todos nós sabemos, os veículos de comunicação, eles são instrumentos de comunicação com poder, com aquilo que algumas vezes eu já disse aqui. Nós fazemos ciência, nós trabalhamos com a verdade para desafiar os poderes, né? Então, quanto mais nós tivermos canais de comunicação, canais de transformação, isso é comunicação científica pela internet, é a comunicação científica também tradicional. Agora, o que eu começo nos meus últimos 10 minutos a dizer? Nós não divulgamos aqui antes de divulgar nos canais tradicionais. Então, há uma linha do tempo. Então, eu só falei dos resultados aqui quando eu já tinha terminado a pesquisa, ela tinha sido publicada. Então, nós precisamos, eu acredito, é claro que algumas pessoas podem discordar de mim, isso está em aberto, que nós fazemos a comunicação científica em meios alternativos aos tradicionais da vida acadêmica, que são os livros, os periódicos, os capítulos, quando nós já fizemos lá. Porque nós precisamos da validação, da certificação da vida acadêmica, dos registros acadêmicos para essa divulgação de grande circulação. E aí vocês podem me dizer, mas por que, Débora? Por que eu preciso disso? Eu contei a vocês que quando nós submetemos o artigo de morte materna, ele recebeu 3 rodadas de revisão. Então, não é só porque é legal publicar no The Lancet Americas, é porque você vai ouvir pareceristas. Mas são pessoas mais qualificadas do que nós para pensar aquele tema, nos ajudando a pensar, nos ajudando a pensar melhor o que nós escrevemos. Então, essa validação vem por essa revisão por pares que diz, eu pensei junto com essas autoras o que elas estão escrevendo. Elas não têm nome, elas são anônimas, a responsabilidade continua sendo das autoras, mas quando nós vamos para a comunicação científica de grande impacto como essa, de grande circulação como essa que está aqui, ela está ancorada nessa comunicação. Então, eu queria dizer que nós fazemos primeiro a canônica, e da canônica nós migramos para cá. Mas eu queria arriscar dizer que todas nós fazemos parte de uma geração que essa comunicação que eu estou fazendo aqui agora com vocês, que eu faço aqui pelo Instagram, que eu faço no Twitter, ela não é mais só uma escolha. Ela deve ser condição. Olha que eu estou dizendo algo que eu estou disposta a vocês discordarem de mim. Ela deve ser condição de possibilidade de ser uma pesquisadora, de ser uma acadêmica, de ser uma cientista na vida, no mundo contemporâneo. Se vocês olharem a Melânia Morinha, médica, obstetra, ginecologista, ela faz isso o tempo inteiro aqui no Instagram, no Facebook dela. Ela publica em grandes periódicos de impacto na vida científica, na vida acadêmica, e ela escreve aqui. E ela vai conversar com o mundo, ela briga com as pessoas por aqui. Então, isso é raro. Isso é raro, eu certamente vou ter colegas acadêmicos que vão dizer, Débora, você está errada, você está baixando o status da vida acadêmica, você está simplificando demais as coisas. Quando você simplifica, talvez você não seja tão precisa. Eu aceito isso tudo. Aceito isso tudo, que eu posso estar perdendo em precisão. A precisão está lá no artigo acadêmico, mas eu preciso tentar fazer melhor esse tipo de comunicação. Então, o meu recado para vocês é que você pode ser alguém que faz isso você mesma. Você pode fazer você mesma em colaboração com especialistas que fazem comunicação científica, como foram os exemplos que eu dei aqui, né? Com jornalistas, com os comunicadores. Mas eu queria dizer que você não tem opção.
você não deve ter opção, melhor dizendo. Opção você sempre tem, mas você não deveria ter. Então, que é aprender a se comunicar com jornalistas, aprender a ser alguém que sabe conversar, que respeita o trabalho deles e delas, que oferece o seu tempo, que no seu tempo de pesquisa, que no seu tempo de escrita, tem esse tempo reservado a aprender como falar com eles, a aprender como se comunicar, acompanhá-los na leitura dos textos, para dizer, olha, isso aqui que é importante, isso aqui é o que toca, isso aqui o que é relevante nesse estudo. Aprender você mesma a fazer, e com os jornalistas a gente aprende muito, porque essas são figuras especializadas em conversar com o grande mundo, então essa troca é uma troca para você também, como é uma troca para mim sempre. Então, eu queria dizer que em qualquer dos casos, se você vai ser alguém em linha de, aqui, disposição, como sou eu, fazendo sobre os meus estudos, sobre estudos de outras, você também deve ser com as jornalistas, com as comunicadoras científicas. E se você está engajada em fazer uma ciência engajada, uma pesquisa engajada, abrace essa experiência o quanto antes você puder. Comece a seguir comunicadoras digitais aqui, comece a seguir jornalistas científicas, comece a ver como é que elas escrevem, comece a pensar como isso é feito, quais são os instrumentos, o que é um release, como é que se faz um resumo de um estudo, o que é um resumo executivo de um estudo acadêmico para permitir a sua divulgação. E reserve esse tempo. Você pode me dizer, mas Débora, e o plágio? E se eu começar a divulgar as coisas assim, será que alguém não vai me copiar? Você já publicou, não tem esse medo. Lembra, você começa a divulgar quando você já publicou. As pesquisas que eu estou fazendo agora, eu não estou ainda divulgando, né? A gente divulga quando foi publicado, aprovado para publicação, né? Quando já tem um pré-print da revista. É por isso que tem o embargo. Antes disso, a gente não divulga. Então, eu queria encerrar os últimos 3 minutos dando algumas regras. Eu tento evitar aqui dar regras, mas eu queria dar umas. A primeira é que, e eu vou começar a abrir, tá? Você pode fazer você mesma essa comunicação digital. Eu queria recomendar que você comece a ensaiar a fazer. Aqui, pode ser no YouTube, pode ser num blog, pode ser num Twitter, que você comece a ensaiar essa comunicação para além dos seus pares. Você pode fazer isso com uma comunicadora digital quando sua pesquisa terminou, sua tese terminou, sua dissertação terminou. Então você vai conversar com alguém. Como você faz? A gente acha que é a jornalista que nos procura. Quem sabe você procurar? No nosso caso de estudo de morte materna, nós procuramos. Nós que procuramos. Nós escrevemos e dizemos, olha, esse estudo aqui vai ser publicado. Será que vocês têm interesse? Os jornalistas, eles têm muitas pautas, eles monitoram muitas coisas, né? E lembra, o estudo está em embargo ainda. Então, você procura. E não tem problema nenhum você receber um não. Não tem problema, não. Você já tem, se você não procurar, né? Então, se for você mesma, lembra que você tem que ter todo o rigor da pesquisa. Você tem que ter todo o rigor das etapas. O projeto, o comitê de ética, o campo, os dados, a escrita. Aí foi aprovado. Os pareceres, né? Lembra, não tem esse romantismo de que terminei e está aprovado. Os pareceres, que toma tempo, toma sua energia afetiva. Aí você vai pensar formatos de linguagem para além daquela que você acabou de construir, que foi a da revista acadêmica, que pode ser para as pessoas com quais você coletou os dados, que vai ser para as mídias sociais e que vai ser inclusive para cativar e convidar alguma jornalista a cobrir a sua pesquisa. Nessa fase que você procura um jornalista, que é a segunda forma quando não é você, jornalistas vão te perguntar, no meu caso de morte materna, disseram, Débora, você tem alguma família que aceita falar conosco? Quando você vai para aí, você já tem 2 ou 3 famílias, no meu caso, que aceitaram.
Porque o jornalista ele não vai querer só resumir o seu estudo, ele não é só um resenhista do seu estudo. Ele vai construir a sua própria peça, ele vai construir a sua própria, o seu próprio texto, que vai ser o seu estudo e as fontes que ele vai ouvir. Então, ele vai perguntar que outros pesquisadores eu posso ouvir no Brasil, que eu tenho alguma família que eu possa conversar sobre essa história. Isso que você tem que preparar quando você vai procurar uma comunicadora digital, uma jornalista, para dizer, olha, esse estudo vai sair. Porque lembra, a jornalista ela não é uma resenhista do seu texto, ela é uma criadora do seu próprio texto, da qual o seu texto é um trampolim para o que ela vai construir. Mas ela precisa ouvir, ela precisa construir a sua própria narrativa. Então, e ela precisa ouvir outras pessoas além de você, né? Ela vai ouvir outros pesquisadores que vão dizer tem limites nesse estudo, esse estudo pode ser, tem outra coisa que já mostrou, claro, não tem problema nenhum, né? Então, eu vou começar a ver as perguntas de vocês, gente, se fez sentido, se vocês já fazem isso. Lembra que esse foi um tema que veio de vocês para nós aqui, e eu acho que das coisas que vocês falam muito, eu não estudei metodologia no meu mestrado, no meu doutorado, na minha graduação, mas também nós não estudamos sobre isso, né? Sobre como fazer divulgação científica, que não é só comunicação científica. A gente fala muito de comunicação científica, isso aqui é divulgação científica. É sair dos pares e ir para comunicação científica, que é falar com os participantes, que é falar com os comunicadores, que é falar com os fazedores de políticas públicas, é falar com os políticos. E aí, por onde que você vai construindo esse fio de comunicação, né? E que peças que você precisa imaginar. Vamos lá. Que perguntas que vocês têm para mim? Alguém disse assim, publicar o PRC. Eu acho que nós conseguimos não viver, eu sei que é muito difícil, né, gente, né, esse produtivismo terrível de muitas publicações, mas eu queria defender que cada publicação ela precisa do seu tempo de divulgação científica, né? Vocês veem que tem muito tempo por trás e depois desse texto. Pensar nas comunicações do WhatsApp, nas comunicações para a família, na tradução do texto, na produção de peças para os jornalistas, né? Eu não sei, Maria, se tem cursos preparatórios, eu adoraria fazer um curso sobre isso, porque eu acho que é uma forma de rebelar a comunicação científica para fora dos seus muros, e me impressiona muito como nós falamos muito pouco disso, né? Então eu adorei quando vocês colocaram essa aula aqui, foi pedido de vocês, não estaria se eu estivesse planejando um curso sobre métodos, sobre escrita, sobre acolhimento, e foi pedido por vocês, e eu falei, caramba, que inteligência terem colocado isso, porque é o nosso tempo, é a nossa necessidade, né, que é comunicar para além dos iniciáticos que fazem parte da sua comunicação, é comunicar com o mundo, né, e o mundo tem poder de transformação, ou comunicar-se com as pessoas das quais você quer respeitar, que você quer respeitar porque ajudaram você a fazer aquela pesquisa. As famílias, no meu caso, vocês, as pessoas que levaram os meus pedidos de publicação adiante. A população, tanto que você fez pesquisa quanto a população em geral, que todas precisamos saber da ciência, né? Porque nós queremos movimentar a vida democrática baseada em evidências, e a ciência é uma fonte importante de construção de argumentos. Então, mas para isso nós precisamos fazer a ciência circular, e fazer ela circular inclusive para fora só dos seus periódicos acadêmicos. É verdade, Sandra, que na pandemia apareceram cursos para jornalistas para melhorar a cobertura.
Então você tem jornalistas hoje muito capacitados a compreender, a saber ler dados, a saber ler uma tabela, porque tudo isso é muito difícil, tá, gente? Então por isso que a gente precisa de muita cooperação e colaboração com os comunicadores científicos, em particular com os jornalistas. Eu já volto, tá, Letícia, para sua pergunta. Durante um estudo que é para ler junto, né? Porque imagina que você fez um doutorado para escrever o seu artigo. Então, os jornalistas científicos são muito bem treinados para ler, mas em alguns momentos você tem que ler juntos. A Letícia pergunta: como definir quem é o público-alvo do nosso tema? Eu pesquiso educação musical. Meus pares, nesse caso, são outros acadêmicos e público em geral. Por exemplo, professores de música fora da academia. Sem dúvida, Letícia. Essa sua pergunta, ela é uma pergunta difícil que eu não teria como responder para cada caso concreto. Então, eu vou responder como um conceito, né? Como um princípio. Então, veja na minha pesquisa de morte materna. A minha comunidade de especialistas são outros pesquisadores de morte materna. Uma comunidade ampliada é de saúde da mulher. Uma comunidade ampliada é de saúde pública. Mais ampliada ainda de emergências sanitárias, de feministas, de mulheres, de famílias que perderam mulheres com a pandemia, de fazedores de políticas públicas, entende? De juristas que vão litigar casos. Então, a gente consegue definir a nossa audiência primária quando a gente escreve um artigo acadêmico, quando você define o periódico, você diz: a minha audiência é essa, eu vou fazer um estudo de morte materna no campo da saúde pública. Tá aqui o periódico, tá aqui a audiência. Quando você escolhe o periódico, você tem audiência. Quando você sai daqui e implode para fazer essa daqui, ele é muito mais amplo, né? Então, quando eu venho para cá, eu tenho duas grandes audiências na minha cabeça. Esse grande público em geral que pode se interessar por ciência e pelos impactos da pandemia, e as famílias, no meu caso, né? Então, os seus, você pensar com quem passa a pergunta ao revés: quem precisa ler um estudo desse para transformar algo, tá? Vou ver mais perguntas. E é também uma frente de combate à desinformação, como diz eu acho que é a Patrícia, a Paty, tá? A Renata diz que o FMG tem um curso de especialização sobre o tema. A Sueli fala que a pesquisa dela foi na internet e no YouTube, que o campo foi um desafio. E a Letícia diz algo muito importante, porque senão o público perde o interesse. E se a pesquisa fica muito hermética, né, gente? Que as pessoas não entendem, lê aquelas grandes tabelas, tá? Eu fiz vários documentários sobre as minhas pesquisas, diz a Thay. Qual a importância dessa ferramenta? Thay, para mim, super obrigada por ter feito essa pergunta, muito generosa da sua parte. Os documentários para mim eram uma forma de divulgação científica. A arte, ela é uma forma de provocar fragmentos nos afetos para compreensão, né? Porque você se aproxima de uma estética, de uma linguagem que não convoca essa racionalização como uma tabela provoca, né? Então você se permite ser convocado a pensar, ao sentir. E todos os documentários que eu fiz sobre aborto, manicômio judiciário, sobre a Cracolândia, sobre o direito de morrer, eles eram temas que as pessoas tinham muitas certezas, muitas rejeições de saída. Então, que o filme era uma forma de divulgar as pesquisas, mas também convidá-las a lê-las melhor. Então, eles foram para mim sempre uma peça disso que nós estamos conversando hoje. Eu não os trouxe diretamente, porque vocês não pediram o audiovisual como uma peça de comunicação acadêmica, vocês pediram um ambiente virtual, mas ele é exatamente o paralelo que você já acabou de fazer, tá? A agência Bore faz cadastro de cientistas de algumas áreas de interesse para serem fontes. Então, por exemplo, a Dani lembrou isso. Você tem os jornais, fazem cadastro de fontes, e as pessoas levam isso pouco a sério, levem muito a sério, de cadastrar, de ocupar esses espaços, de se aproximar, para serem fontes de jornalistas, tá? Deixa eu ver. A
A Aldemira fala que fez um curso sobre o tema, foi uma base das reflexões do que estão aqui. Aí algumas pessoas estão contando que isso é importante. Eu tô lendo os comentários, tá, gente? A Dalva conta que fez parte de uma equipe de pesquisadores sobre o impacto de Covid nas juventudes em países da América Latina. Foi desafiador e que com essa aula é importante, veja o quanto é importante o que você está... Aí cortou, tá? Cortou. Deixa eu ver o que mais, gente. Eu tô lendo, porque eu fiquei para trás nos comentários de vocês. Deixa eu ver se tem algum comentário. A Jéssica faz uma pergunta. Nos canais acadêmicos tradicionais, nossos pares nos validam. Quem valida o conhecimento da internet? Ele é validado... Eu vou te dar duas respostas, Jéssica. A validação a gente não está esperando daqui. Né? A validação acadêmica, científica, você espera dos seus pares da publicação. Por isso que você sempre publica antes. Você não vem para cá para esperar a validação. Então, a pergunta a gente chamaria, tem uma petição de princípio. A pergunta é, o que a gente espera quando a gente circula a comunicação por aqui? A gente espera a circulação, ampliação, apropriação para outros grupos. Agora, o que acontece quando a gente vem? Outros pesquisadores que não tinham nos lido, leem aqui, eles podem refutar. Eles podem sair daqui da divulgação e ir para lá para dizer, olha, eu vejo um problema nesse estudo, eu vejo uma dificuldade aqui, isso aqui precisa ser melhor explorado. Então, ele é um círculo que se retroalimenta, mas a validação para essa conversa que a gente está tendo aqui vem da publicação, vem daquele momento que é o que estoura esse círculo. Mas eu não quero dizer que aqui é um espaço que não tem o poder de validação. Claro que tem. Se ele não é deslegitimador com toda a sua força, é porque talvez ele está chegando forte. Mas ele ganha a sua própria atração de circulação, de outras pessoas conversando, e aí melhores leitores. A validação, sabe, Jéssica, e a crítica ao estudo, ele sempre cresce com o maior número de leitores, né? Então, quanto mais leitoras você tem, mais você vai ter conversas importantes sobre a sua pesquisa, né? E inclusive mostrando a importância dela ou os limites dela. Toda pesquisa tem limites, né? E aí você vai conseguir fazer melhor. Então, esse espaço nos oferece uma audiência ampliada, com especialistas e não especialistas. Eu espero ter te respondido, tá? Mas é muito importante, você publica primeiro antes de vir para cá, e não ao contrário. Gente, a gente só tem mais 1 minuto. Eu queria ouvir de vocês se o dia de hoje fez sentido. Eu vejo que vocês já estão discutindo uma coisa completamente diferente por aqui, estão discutindo um laboratório, ou aonde que tem um tal curso, mas eu queria ouvir se fez sentido. Enquanto a Jéssica ou a Marta nos contam que é a banquinha da semana que vem, mas me contem se fez sentido, se valeu a pena, eu sei que pode parecer distante para muitas de vocês ainda, escrevendo mestrado, escrevendo doutorado, mas não imaginem que é distante, está logo ali, vocês estão terminando daqui a pouco e é pensar como é que vocês vão fazer essa circulação. Enquanto vocês estão me contando que é a banquinha da semana que vem, eu acho que vale a pena a gente lembrar os nomes das nossas pernambucanas aqui hoje. Tá, o Angel disse que não fez sentido não, mas é uma pena, né? Não é todo mundo que a gente chega sempre, tá? É assim, e a gente chega para muita gente, a gente vai se movendo. Mas a Ana, a Ana Paula, a Magda, o Rick, a Thalita, a Clécia, a Débora, a Roberta, a Isabelle, a Cláudia e a Clarinha são algumas das que estão em Pernambuco, são pernambucanas, e eu queria deixar todo o nosso abraço para vocês, que vocês não se sintam sozinhas,
que eu sei que deve estar muito difícil, mas nós precisamos e vamos somar a nossa voz, além de pensar muito em vocês. Acho que, como eu já disse, rezem, acho que meditem, acho que enviam energias, enviem, e como eu aqui tento imaginar o que vocês estão passando e quer abraçá-las. Fiquem com o nosso abraço. Semana que vem é como nos organizarmos para publicar. Eu mesma estou precisando disso, porque estou para publicar mais sobre estudos de morte materna. Vai me ajudar muito essa semana. Eu espero muito que vocês passem uma boa semana. Um abraço em todas vocês e até domingo que vem. Vai ser em outro hotel, em outro canto do mundo. Um beijo muito grande para vocês, viu? Tudo de bom.